que nós lemos, irmãos, diz que nós devemos permanecer firmes, resistir firmes, porque Satanás, o nosso adversário, ele anda ao derredor bramando como leão. Nós vamos aprender um pouquinho nesta noite como ou o que devemos fazer para nos livrarmos de demônios, porque eles são reais. Se você acha que demônios não existem, então mude de concepção, porque eles existem, eles são reais e eles estão aí, né? Agora, como se livrar deles? Ou seja, como ficar livres? Eu não digo ficar livre totalmente, porque na verdade às vezes Deus até permite nós sermos cirandados um pouquinho, né? Sermos castigados por Ele um pouquinho para cumprir certos propósitos. Eu sei que pode parecer estranho, mas a Bíblia chega a dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo São Paulo dizendo que de quando em quando Deus permitia um mensageiro de Satanás lhes bofetear, para que ele pudesse se manter humilde, por causa das excelentes revelações que ele tinha recebido, né? Mas eu quero dizer com relação a demônios, que às vezes nos assaltam, nos unge, e isso nos faz criar transtornos. Por exemplo, demônio que nos traz ódio, que nos traz amargura, que nos traz rancor, porque Deus não traz isto, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Inclusive o primeiro fruto do Espírito Santo chama-se amor. É amor. E João chega a dizer que quem ama é de Deus. Então veja que se falta isto em nós, e em vez de amor nós temos ódio, nós temos rancor, nós somos aquele tipo de pessoas que nós amamos quem não ama nós, mas quem não nos ama, quem nos causa mal, nós temos raiva, nós temos rancor, nós temos ódio, e por que não dizer, às vezes desejamos que essas pessoas morram. Vou citar um palavrado como que se dane, que se lasque. Isso aí nunca vem de Deus. Se isso está no seu coração, lembra-se, ou se isso está em você, é porque algo lhe ungiu e trouxe isso para você. Não foi Deus. Estão compreendendo? Não foi Deus e também não é de você. Porque uma criança, ele não tem isto. Uma criança inocente não tem isto. Mas a partir do momento que você começa a raciocinar, que você tem o seu sentido exercitado, o diabo te unge e ele usa o seu raciocínio, ele usa a sua capacidade mental, e ele passa a te manipular e a criar os problemas, as dificuldades. Agora, isso tem uma maneira de atraí-lo e tem a maneira também de dispersá-lo. Você tanto pode atrair essas coisas para você, como você também pode mandar embora. Me desculpe, mas simpatia, como diz os antigos, não resolve isto. Não adianta você plantar um pé de guiné na porta da sua casa, ou uma espada de São Jorge, para espantar os espíritos, para espantar os mal-olhados, que isso não vai resolver nada. O diabo não tem medo de um pé de planta. Mas nós temos meios pelo qual nós podemos resistir ao diabo e ele fugir de nós, né? Você tem que ter uma resistência. Então, Deus nos ensina como se livrar disto. Como se livrar. Se você, é como às vezes eu digo para as pessoas, se você quer se livrar de algo, de acontecer o mal, né? Na hora da raiva, na hora que a coisa aperta, na hora que você fica nervoso, na hora que você quer que aconteça algo, você diz, você perde a noção, né? Você sempre tem que trabalhar ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Se é lhe pedido para fazer uma coisa, você faça outra. Eu sempre digo isso, eu já fiz isto e já vi resultado. Aquela pessoa te maltrata, aquela pessoa te faz mal. E não vamos dizer outra pessoa, não, às vezes esposa, às vezes filho. Eu estou falando de mim, né? E talvez você seja esposo, seja filho. E o diabo vem, cochicha na sua orelha e disse, você vai ficar
sendo uma otária, sendo um otário, você vai ser pisado e vai deixar isso assim? Dá o troco. Né? Quando aparecer aí, você vira as costas, você mostra a sua cara feia, você mostra que você não está nem aí. Isso é o diabo, não é Deus. Isso nunca foi Deus que te manda fazer isto. Isso é o diabo. Então você pega e você faz ao contrário. Por isso diz a Bíblia, vencei o mal fazendo o bem. Então essa é a maneira que você tem para resistir ao diabo. É vencer o mal com o bem. Quando vem essa vontade, quando vem esse desejo, é que vem aquela unção sobre você, porque você pode notar uma pessoa, ele pode estar normal, mas a partir do momento que ele fica irado e ele fica descontrolado, só é a fisionomia da pessoa, ele muda. Ele muda. Aí você diz, meu Deus, homem, você ficou transformado. É verdade, fica mesmo. Tem pessoas que dizem, não, eu depois que eu fiquei nervoso, eu perco o controle, o que tiver. Não, isso tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque Deus nos deu um controle. Estão compreendendo? E você tem que vigiar, porque isto você pode, por um instantezinho, você ser tomado, e depois que você é tomado, aí depois para corrigir aquilo vai custar muito caro. Por isso nunca tome nenhuma decisão enquanto você estiver nervoso. E às vezes eu costumo dizer isso, nem muito alegre. Porque se você estiver nervoso, você pode maltratar uma pessoa. E se você estiver, né, e dizer que você não vai fazer coisa que mais tarde você vai se arrepender e fazer. E se você estiver muito alegre, você vai prometer coisa que você não pode cumprir. Mas se tratando deste caso, meus irmãos, vamos ver aqui, eu quero meditar um pouquinho aqui no que o profeta diz. Aqui na mensagem Demonologia, estado físico, parágrafo 16. Agora, a primeira coisa, o que é o demônio? Vocês ouvem tantas pessoas falando a respeito de demônio. Bem, agora, o demônio, o diabo, tudo vem de uma palavra que em inglês é chamado de atormentador. Ele te atormenta. Ele te atormenta com o pensamento. Ele te atormenta através de outras pessoas. Então você tem que discernir quando é a pessoa e quando é um demônio que está ungindo aquela pessoa para te perturbar. Porque o diabo sabe, ele te sonda, ele está ao seu derredor sempre. Então ele sabe o que é que ele pode fazer para tirar você do sério. E aí onde é que você tem que estar vigilante? O diabo sabe o que é necessário fazer-se para te desencaminhar. Você é uma pessoa que você consegue sobressair em muitos sentidos. Mas quando chega naquele pontozinho ali, se alguém falar aquilo, se alguém fizer aquilo, você sai, e o diabo sabe. Então ele vai usar alguém para te atormentar. Tudo vem da palavra atormentador, um companheiro que atormenta é o diabo. Um demônio. Agora, a Bíblia hoje é para muitos, diz o profeta, que tem muitas pessoas que levam a Bíblia como se fosse um livrinho do vovô e da vovó, algo antigo, mas é a pura verdade o que a Bíblia diz acerca disto, né? Mas demônios são atormentador que nos atormentam. Agora, existem demônios que entram na alma de um homem. E isto é na fraseologia, isto seria... Eu diria isto, embora o demônio, qual entra na alma, é algo que atormenta a alma. E aí você diz, mas como assim? Você lembra que o salmista disse, por que está abatida, ó minha alma? E por que clama, ou por que te atormentas dentro de mim? O teu Redentor vive, ou algo assim? Agora por quê? Porque às vezes, demônios, eles entram e te atormentam. Aí você diz, mas o Espírito Santo não está lá, pastor? Mas a Bíblia diz, e o profeta diz, que o que nós temos, nós podemos ver aqui mais tarde. A sua alma ainda não está completa. A sua alma tem apenas o penhor do Espírito Santo. Estou entendendo? Presta atenção no que ele vai dizer aqui. Muitas vezes, vocês podem ver uma pessoa talvez por demência. Agora ela pode ser ainda uma pessoa convertida e cheia do Espírito Santo, quer dizer, com penhor. E ser ainda totalmente demente. A pessoa entra em certas demências. E atormenta a pessoa. Vê, isto é certo, isso não tem nada a ver com a alma. É uma atormentadora, é uma coisa que atormenta a alma da pessoa e a pessoa fica sempre atormentada, desinquieta, instável. Não quer dizer que ele não seja uma pessoa de Deus. Ele é de Deus.
mas tem algo ali que entrou, ele deu lugar e ele atormenta. Estão entendendo, meus irmãos? Agora preste atenção. Agora vamos falar sobre o aspecto da morte. Agora, como poderia uma pessoa naquele estado, naquele tipo de condição, jamais estar enferma? Ou seja, uma pessoa cheia de Deus? Vamos dizer, eu sou um cristão e ainda está enfermo, como o querido pastor que eu fui visitar ele agora no HR, logo após o almoço, né? Está com câncer, e o médico lavou as mãos e disse que não tem mais o que fazer, que o câncer alastrou, né? Agora, como é que pode ser um homem de Deus e com câncer? Veja o que o profeta diz aqui. Naquele tipo de condição, jamais está enfermo, porque seu corpo não foi ainda redimido. É por isso que o diabo tem acesso ainda ao nosso corpo, porque ele não foi ainda redimido. Seu corpo não foi redimido, não importa quão bom você é, e quão santo, e quão religioso, e quanto do Espírito Santo, isso é somente na sua alma. Estão entendendo? Mas o seu corpo, a morte habita nele. Todos os dias você está morrendo, você está envelhecendo, e como disse Paulo, não é? Que a carne, ela não é sujeita à lei de Deus, ela não é e nem pode ser. Ela é um burro indomável, que você tem que lutar constantemente com ela. E é aí aonde o diabo, às vezes, nos unge. Agora, vamos parar aqui um pouquinho. Você pode se perguntar, mas como assim nos unge? Meus irmãos, cada um de nós, se você não sabe disso, tem pessoas que dizem, aquele fulano, os espíritas têm essa maneira de dizer, ele tem uma energia negativa. Você pensa que eles estão errados em falar isso? Talvez a colocação deles estão errada. Mas cada um de nós nós não usamos falar energia. O profeta diz que nós temos atmosfera. Somos geradores de atmosfera. E quando você é uma pessoa que você medita na palavra de Deus, quando você é uma pessoa que você procura sempre fazer o bem para os demais, você pensar o bem, agir bem, falar o que é certo e procurar fazer o que é certo, então você cria uma atmosfera em volta de você. E todas as pessoas que chegarem perto de você, eles vão se beneficiar daquela atmosfera. Mas se você também estiver perto de uma pessoa, ao lado de uma pessoa, que em vez de em tudo dar graça, reclama, maldiz, murmura, xinga, tem ódio, tem rancor, você pode ter certeza, se você ficar ali muito tempo, você pode ser atingido por aquilo. Se fôssemos pegar a mensagem a doença e a aflição, os médicos, depois de muito tempo, agora descobriram isso. Que uma pessoa que fica muito tempo amargurada e com ódio no coração, aquilo provoca câncer. Agora por quê? Porque câncer é um demônio, toda enfermidade é um demônio. Você está abrindo a porta para um demônio te pegar, e um demônio de enfermidade. Por isso foi comprovado que a pessoa, mesmo ele tendo câncer já na sua carne, no seu corpo físico, se ele for uma pessoa que é feliz, que tem pensamento positivo, ele cria uma resistência. Foi comprovado. Isso saiu matéria até em televisão. Né? Meu padrasto estava me dizendo que a medicina, mesmo ela sendo céptica, mesmo ela sendo ateísta, não crendo em Deus na maioria dos médicos, eles separaram pessoas que estavam em estágio final de câncer, os que eram religiosos, os que criam em Deus e os que não criam. As pessoas que tinham pensamento positivo, as pessoas que cantavam, as pessoas que sorriam e que eram felizes, e pegou aqueles que não criam em nada, que só estavam se amaldiçoando, que estava essa droga dessa vida, o que adianta viver, e agora chegar num estado desse, eu não consigo me alimentar, eu não consigo dormir, e reclamando, colocaram eles de um lado e colocaram eles do outro. O desse lado, mesmo estando no estágio final, diz que viveu o dobro daqueles que amaldiçoavam, daqueles que reclamavam.
Agora, por quê? Porque aquilo, o que você fala e a maneira que você, aquilo cria uma resistência contra o mal. Estão compreendendo? Aquilo resiste aos demônios. Por que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graça? O diabo perde a graça com você, o diabo perde a vontade de ficar perto de você. Se as coisas estiverem dando errado, você em vez de xingar, em vez de murmurar, você diz, louvado seja Deus. Senhor, eu sei que talvez o Senhor está querendo que eu passe uma prova. O Senhor está querendo que eu aprenda algo aqui, então me dê graça para mim passar por isso. Louvado seja o teu nome. Você vai ver o diabo que está ali para te atormentar, ele vai perder a graça. E aquilo cria uma resistência contra ele. Mas diz o profeta na mensagem, doenças e aflições, fica perto de pessoas que murmuram, que reclamam, que xingam. Ele disse, aquilo atrai enfermidades. Se você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa que só pensa que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, e só se amaldiçoando, só se reclamando, todas as coisas que dão errado, meu querido, não tem como tudo dar certo. Como meditamos ontem ali em Prudente, né? Falando do exercício corporal e do exercício espiritual, a Bíblia diz, exercitai-vos na fé, exercitai-se na caridade. Uma pessoa, para você desenvolver força no seu estado físico, você tem que sofrer. Você vai ter que fazer força todos os dias. Como eu faço um fortalecimento por causa do problema da coluna, e aconselho qualquer pessoa que tem problema de coluna, fortalecimento lombar. Tem dia que você faz certos exercícios, pega certos pesos, que é por um profissional que recomenda fazer. Você chega em casa moído, você chega cansado, você chega fadigado, você sente dor no corpo inteiro. E aí você vai reclamar com o profissional que está ali te assistindo, ele diz, não, se não doer, não resolve. Porque você tem que machucar o seu corpo. E o corpo vai entender isso como algo que o seu corpo foi agredido, e ele vai criar uma resistência e ele vai ficar mais forte. E a mesma coisa somos nós. Não tem como você adquirir experiência, não tem como você aprender se às vezes você não perder. Você tem que perder. Para ganhar tem que perder. Não tem jeito. Nós estamos aqui nessa lei. Estão compreendendo? Alguém tem que morrer para nós vivermos. E para aprender, nós não aprendemos com facilidade. Nós às vezes para aprender nós temos que pagar certos preços. E Deus sabe disso. Então para que reclamar, para que murmurar, para que espraguejar? E outra, faça um retrospecto. Né? Na hora de que você vai querer excomungar todo mundo e falar até de Deus, cadê Deus? Por que Deus não é comigo? Por que Deus não fala? Por que Deus não me ajuda? Às vezes você não está se ajudando. Ele te deu a capacidade para você ser ajudado. Ele te mostrou, só te faltou mostrar o sol, mas a claridade todinha você viu em volta de você. Mas mesmo assim, você quis fechar os olhos, ignorar tudo e ir em frente. Agora, aonde Deus tem culpa nisso? Estão compreendendo, meus irmãos? Eu espero que sim. Agora, comece a se livrar de demônios, criar resistência contra eles. A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios que aqueles que cantam, seus males se vão. Seus males se vai. Em vez de murmurar e de reclamar, comece a cantar. Comece a louvar a Deus. O que você gosta de cantar, desde que seja louvor para Deus, e comece a cantar. Em vez de ficar ouvindo notícia, vendo reportagem de televisão, onde o camarada está com a câmera lá correndo e o policial correndo atrás, atirando em bandido, porque isso é o que dá ibope, porque o diabo sabe que se você ficar com isso aí dentro da sua casa, que você vai atrair morte lá para dentro da sua casa. Desgraça ali dentro. Mas em vez disso, procure ver coisas boas, coisas que promovem edificação. Quando os dois discípulos no caminho de Emaús iam falando de Jesus, o mesmo Jesus se aproximou deles. Comece a trocar essas coisas dentro da sua casa, em vez de ficar perdendo tempo com qualquer coisa fútil, com qualquer coisa que não tem valor e não tem sentido, que o diabo tenta ocupar e entreter o teu tempo. Vai ouvir Deus falar com você. Vai ouvir um bom hino. Vai ouvir uma pregação. Se não quer ouvir as minhas, ouve de outros. De pessoas que talvez você gosta de ouvir, mas ouça a palavra de Deus. E você vai ver como é que aquilo ali vai trazer Deus para aquele lugar, porque aonde Deus é lembrado, Ele ali está.
Agora, se você também quiser ver morte, tiroteio, você quer ver pancadaria, você quer ver alguém berrando, você vai atrair aquilo. O diabo também vai, porque ali é crédito para ele. Porque o ladrão, disse São João capítulo 10, ele não vem senão só matar, roubar e destruir. Falou de destruição, falou de desgraça, né? Por isso que a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que às vezes nós esquecemos disto. Você sabia que Deus não gosta que nós abrimos as nossas bocas para dar más notícias? Apenas as necessárias. Às vezes eu vou indo, viajando, principalmente quando eu estou sozinho ou quando eu estou com alguém. Às vezes eu passo na rodovia e vejo uma maior desgraça, o maior regaço lá. Às vezes passo, tem corpo coberto com jornal, coberto com encerado. Pessoas que acabou de morrer, eu chego em casa e não falo nada. Eu vou anunciar desgraça? Eu vou anunciar morte? Já basta o que acontece, basta a cada dia o seu mal. Agora, se eu vejo uma plantação bonita, se eu vejo qualquer coisa, eu tenho prazer em dizer. Flor, como a minha esposa gosta muito, eu vejo, Senhor, mas se você visse aquela plantação de flor, se você visse aquela parreira de flor, que coisa linda, e aquilo alegra a pessoa. Agora, se você vai falar, meu Deus do céu, eu passei lá no trevo de Acri, eu passei no trevo não sei de onde, mas que desgraceira era aquela, só viu caco para todo lado, o para-choque, o caminhão estava lá no meio do colonhão, o outro estava lá virado de roda para cima, e tinha 2, 3 corpos lá, e então, meu Deus, e morreram, aí o diabo, parabéns, anuncia minhas obras, anuncia os meus feitos, eu estou aí matando, roubando e destruindo, só coisas que promovem edificação. Por isso que a Bíblia diz que o mesmo céu que não vai caber o adúltero, não vai caber o homicida, não vai caber também um maldizente. Pessoas que têm prazer em dizer o mal, em dizer a desgraça. Por isso que diz o profeta na mensagem, pô-nos ao lado de Jesus, parágrafo 130. Né? Que a maneira cristã é esconder todo o mal do seu irmão que você sabe. Estão compreendendo? Se eu sei o mal da sua vida e você está lutando com aquilo, você se acertou, está procurando se acertar, diz o profeta, a minha atitude cristã é esconder aquilo, é não propagar aquilo, porque quando eu propago aquilo, eu estou dando crédito ao diabo, porque o diabo tem prazer na sua derrota, Deus não. Amém? Está sendo um pouco duro, né? Mas realmente os remédios que fazem mais efeito são os amargos. Eu espero que isso nos ajude. Agora vamos falar sobre o aspecto da morte. Agora, como poderia uma pessoa naquele estado, falando do estado físico, naquele tipo de condição, jamais estar enfermo? Deixa eu voltar, eu lembrei de algo aqui que precisa ser falado. A Bíblia chega a dizer que, vamos dizer no caso, eu sou uma pessoa um pouco sistemática e eu creio que é Deus que faz a obra. Eu nunca convidei minha esposa para ir num culto quando eu me converti. A primeira vez que ela foi na igreja, ela foi de livre e espontânea vontade. Eu nunca disse para um filho meu, está na hora de você ser batizado. Eu sempre orava por eles e esperava em Deus. Estão entendendo? Vamos dizer que se na minha casa até hoje, claro que eu não poderia estar aqui pregando, mas eu estaria servindo a Deus, fosse só eu de cristão e ninguém mais tivesse aceitado, a Cristo, a palavra, a mensagem do dia. Se eu fizer isto que nós estamos falando aqui, mesmo assim a minha casa seria um pedaço do céu, como diz a Bíblia. É duro isso. Isso bate nas nossas caras. Eu digo nas nossas caras porque eu também tenho família. A nossa casa não seria um inferno se nós obedecesse isso aqui e fizesse a resistência que a Bíblia diz que tem que ser feita. A nossa casa não seria um inferno, não seria gritaria, não seria brigueiro, não seria chororô, mas seria bênção. Porque a Bíblia diz assim, Coríntios capítulo 7, que se o marido descrente
consentir em viver com uma mulher que é crente, não o deixe. Todavia, os vossos filhos seriam malditos, mas agora são santos. Se a tua esposa descrente consente em habitar contigo, não o deixe, porque de outra sorte teus filhos seriam, mas agora não, são santos. Agora, por que são santos? Porque tem alguém ali naquela casa que serve a Deus. Mas e como fazer isto? Se às vezes mesmo a família inteira sendo não consegue. Porque nós não fazemos e não damos a resistência que a Bíblia diz que tinha que resistir ao diabo. E como seria essa resistência? Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, que através da palavra de Deus e da oração, tudo é santificado. É santificado. Se nós orássemos todos os dias e pedisse que Deus santificasse o nosso terreiro, o nosso portão, a nossa casa, o alimento, se cada mãe que fosse cristã fosse lá no quarto dos seus filhos todos os dias, mesmo eles sendo incrédulos, orasse ali, cantasse a Deus, dobrasse os joelhos e reclamasse pelos seus filhos, aquela unção ficaria ali. E quando aquele filho entrasse ali, ele poderia vir com qualquer unção maligna lá, porque o que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Então eles encontrariam uma resistência. E aquele espírito não teria força para agir ali dentro, porque quando entrasse ali dentro, teria uma atmosfera diferente do que ele estava lá. Ele teria prazer de entrar dentro de casa. Ele disse, eu não sei, quando eu chego em casa eu tenho uma paz, mas às vezes quando ele chega, ele diz, olha, eu estava bem, eu estava ótimo, só foi eu chegar aqui nesse inferno, a minha vida ficou... Mas por quê? Quem que foi que criou o inferno? Somos nós mesmos, com o que falamos, com o que agimos, não é? Eu sendo o pastor e sendo o pai, o chefe da casa, às vezes de usar meu tempo extra para ler uma Bíblia, para orar, para cantar ali naquela casa, o que eu vou fazer? Eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, eu vou ler um livro indevido. Qual a atmosfera que eu estou trazendo? Se eu fosse só eu o crente dentro daquela casa, se os outros estão assistindo um jogo de futebol, também vou assistir com eles, porque só eu sou crente, eles não são. A biblinha está lá empoeirada, o joelho está liso porque não se dobra. Se só tem a mulher que é cristã e o marido não é, ela é vencida pelo marido, em vez de ela vencer o marido, ela é vencida. O marido está lá colado assistindo novela, ela está lá também do lado, assistindo a novelinha, assistindo o programa policial. Se ele xinga e briga, ela também dá o troco, ele diz, opa, eu sou crente, mas não sou palhaça, não vem passando para cima de mim não, que ela quer vencer o mal. Com o mal, ela quer gritar, quando ela deveria estar no lugar dela, dócil, amorosa, mas vencendo o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo, ou 1 Pedro capítulo 3. Vós mulheres, se ataviem, traje honesto, com pudor, e que sejam castas nas suas maneiras de viver, porque se algumas delas não têm marido descrente só pelo porte delas, só o porte. Sabe o que é o porte? A maneira que anda, a maneira que se veste, a maneira que fala, a maneira que age, ganharia os seus maridos sem palavras. Só com o joelho dobrado e só com a maneira de viver e de agir dentro daquela casa. Se eu fosse católico, eu dizia assim, minha Nossa Senhora, mas como eu sou um cristão em Cristo Jesus, eu falo, meu bom Jesus, só Deus na causa, meus irmãos. Amém? Vocês estão vendo por que nós perdemos? Nós perdemos terreno. Agora imagine você numa casa onde todo mundo está conturbado, você chega rindo e feliz e diz, o que está acontecendo? O que você achou que você está aí com essa risada? Eu estou feliz, eu não tenho direito de ser feliz. O mundo está caindo, a casa está caindo, essa confusão, e você está aí dando risada, você está feliz. Olha, se vocês estão com um problema, dá licença, eu estou entrando para o quarto, eu vou orar por vocês, porque eu vou te falar a verdade, meu coração está alegre, está feliz, e você começa a trazer a alegria ali. Amém? Não deixa ser contagiado por aquele clima. E tem uma coisa, quando todo mundo saiu, você diz agora, como é que uma mãe, eu falei para vocês que ia demorar, e estou demorando mesmo, né?
Como é que uma mãe, uma dona de casa, ela faz? Principalmente que tem uma família grande, crianças e até adultos. Quando todo mundo sai de casa, ela aproveita para limpar a casa. Pega a roupa que está suja, põe no cesto, ou vai lá para lavar roupa. Aí ela vai no banheiro, pega água na sanitária, lava os vasos, lava o piso do banheiro, desinfeta tudo, né? Aquele cheiro de urina que está ali no banheiro, aquele odor, ou aquela roupa que está cheirando bolorado, mofa ali, ela pega, leva lá tudo, deixa tudo e depois pega. Hoje é fácil, né? Antigamente, a zona de casa não tinha esse privilégio. Pega aquele vidro, né, perfumado que se fala de bom ar e... Quando todo mundo entra lá no portão, sente aquele cheiro, ou passa aquele desinfetante perfumado no chão. Quando alguém entra, aquela fragrância, aquele cheiro gostoso. A mesma coisa, espiritualmente dizendo, é uma casa onde só tem um que consegue fazer a limpeza, os demais só sujam, os demais só traz tranqueira. Trouxeram, gritaram, brigaram, xingaram. Quando todo mundo se vai, aí vamos lá. Levante as mãos, vai de cômodo em cômodo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és mais poderoso do que qualquer unção maligna que entrou nesta casa. Demônio de confusão, de briga, de rancor, de ódio, demônio que causa briga aqui dentro, sai em nome de Jesus Cristo e começa a pulverizar aquilo ali. Aí depois, se alguém passar na rua, vai achar que você é doido, mas problema particular deles. Problema particular deles, porque quando eles ficam lá, ninguém fala que eles é doido, fala que, mas que são da massa, e são é massa aí. Aí você fica lá junto com o seu Deus, é problema particular deles. Erga suas mãos, vai de cômodo em cômodo, ora, agradece a Deus. Senhor, obrigado pela saúde dos meus filhos, perdoe a sua ignorância, perdoe por deixarem de ser usado por Satanás. Mas agora, Senhor, eu estou aqui com as minhas mãos levantadas, o Senhor sabe que eu creio no Senhor, o Senhor sabe que eu amo ao Senhor, e eu quero que todo demônio vá embora desta casa, e que o poder de Jesus Cristo venha e deixa aqui. Você vai ver só pernilongo, barata, demônios por aqui, ó. Você está entendendo? Aí depois que você expulsou tudo, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Aí depois chega a hora do bom ar, aí você levanta as mãos, quando você vê que aquela paz voltou de novo. Porque quem é crente, você sente isso. Você sente aquela alegria, aquele refrigério. Aí você levanta as suas mãos e começa a passar o bom ar, você começa a cantar a Jesus. Amém? Cantar um hino espiritual. E aí quando eles voltam de novo, que eles põem o pé no portão e dizem, mas que paz, olha que coisa gostosa. Aqueles espíritos que estão nele já ficam lá no portão e dizem, eu detesto esse cheiro, porque eles não gostam, porque a Bíblia diz que nós exalamos o cheiro de Jesus Cristo. Estão compreendendo? É por isso que os filhos seriam santificados. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos mantém salvo todos os dias, até nós. Até você que vai lá para o seu trabalho, nego contando anedota todo dia, nego falando abobrinha todo dia, gente brigando todo dia, maltratando todo dia. Quando você chega em casa, antes de chegar em casa, você tem que deixar aquela roupa suja lá do lado de fora. Aquela unção maligna que te pegou o dia inteiro, deixa lá. Diga, Senhor, antes que eu entre na minha casa de portão adentro, eu quero que toda essa unção maligna, todos esses demônios, toda essa tormenta que eu passei hoje, que fica aqui do portão para fora, e que o Senhor entre comigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se resistência. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E aí você vai ver, sem você dizer uma palavra com ninguém, sem você brigar com ninguém, quando você falar uma coisa, todo mundo vai parar para ouvir. Agora, se você quiser vencer demônio no grito, vocês vão estourar a garganta, porque um vai falar mais alto do que o outro, e ninguém vai vencer ninguém. Porque você tem que saber que não é a pessoa. A pessoa pode até ser um cristão, mas é unção maligna que vem sobre a pessoa. E não se sinta ofendido por eu falar isso não, porque até o apóstolo São Pedro deixou ser usado. Quando ele se apossou de Pedro e disse, Senhor, tenha dó de ti mesmo, nada dessas coisas vai acontecer, Jesus não poupou, Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas dos homens. E repreendeu o demônio na boca de Pedro. Agora, se o demônio pode usar Pedro, não vai usar eu, não vai usar você. É só nós abrir uma brecha e ele pode nos tomar. Amém? E para encerrar, o profeta diz na mensagem à igreja a sua condição. Que quando nós permitimos essa natureza lobaica, essa unção vir sobre nós,
Então nós reprimimos, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extinguais o Espírito Santo. Aquele gozo do Espírito Santo que está em nós, diz o profeta, é como uma pomba, ela bate a asa e vai embora. E fica esperando nós se livrar daquela natureza lobaica que veio sobre nós, daquela ira, aquela cólera, aquele brigueiro, e ir embora para ela retornar de novo. Amém? Por isso disse Davi, devolva-me o gozo da minha salvação. E eu espero que Deus faça isso com cada um de nós.